Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Doutora Juliane, boa tarde. Como vai você? Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia, graças a Deus. Tudo ótimo. Vamos responder uma pergunta aqui que eu creio que é da maioria das pessoas que viveram essa situação. Mas tem aqui, doutora, fui autônomo e também CLT. Como é que isso afeta a minha aposentadoria? Vamos primeiro falar, explicar, né, a diferença entre as duas categorias. Sim, essas duas categorias, primeiro que o autônomo é aquela pessoa que trabalha por conta própria, que tem uma atividade ou por conta própria ou que ela presta serviço para uma empresa, ou pode ser um profissional liberal também. São pessoas que não têm uma contraprestação de um empregador, né? Uma empresa ou um patrão. Ou a pessoa CLT é aquela que tem uma relação de emprego, então ela vai ter lá todos os direitos trabalhistas, ela vai ter algumas regras, né, de jornada de trabalho, salário fixo, uma remuneração fixa, tem aqueles critérios de subordinação, então ela tem que prestar contas para alguém, né, daquilo que ela produz, daquilo que ela faz, do horário de trabalho, enfim. Então ela tem um empregador na outra ponta. A diferença na via previdenciária é que a pessoa CLT, quem faz o recolhimento das suas contribuições é o seu empregador. Não que ela não tenha a sua contribuição, mas isso é feito diretamente descontado em folha de pagamento, então se desconta um percentual conforme o valor daquele salário e o empregador também contribui uma cota de 20%. Então, existe uma contributividade que é obrigação dessa arrecadação é do empregador. Enquanto que o autônomo, ele faz por conta própria. Então, ele é que tem que fazer a sua contribuição mensal. E é por essa razão que, em alguns casos, o valor desse percentual, que é a alíquota, ela é maior do que o pessoal do CLT, porque o autônomo paga, em regra, 20% sobre o que ele ganha no mês, e o CLT ele vai pagar, começa um valor de 8%, pode ser 9%, pode ser 12%, mas vai depender daquilo que ele ganha no mês. Então tem essa diferença básica para fins de previdência. Como é que se faz então para regularizar, por exemplo, algum erro ou falta de contribuição, período que ficou em aberto, que é costume das pessoas às vezes esquecerem, era CLT, virei autônomo, tem que continuar contribuindo, não preciso mais, precisa. Como é que faz para regularizar os erros que surjam? A gente está vivendo um momento, sabe, Og, eu até brinquei esses dias com as mães da escola do meu filho, que diz que a gente ficou sabendo que virar CLT diz que virou brincadeira de memes dos meninos, né, na escola. E aí é como se fosse ruim ser CLT, porque você tem que prestar contas. Só que tem o outro lado que você tem uma regularidade que de um jeito ou de outro alguém está pagando a sua previdência. Agora, o autônomo, ele tem que tomar muito mais cuidado com isso. Porque não é porque você não tem alguém fazendo a contribuição que não significa que ela não seja obrigatória. Eu já venho falando aqui algumas vezes sobre o que é que incide a contribuição previdenciária. É o trabalho. Então, se você exerce um trabalho remunerado, é uma obrigação a contribuição previdenciária, porque ela é um tributo. Só que o que acontece na prática é que, na verdade, com a dificuldade financeira que todo brasileiro está vivendo, as coisas ficam caras, né? Ele acaba desprestigiando o valor daquela contribuição mensal ao INSS. Por essa razão é que existem algumas políticas inclusivas. A primeira delas é o próprio MEI, que é quando a pessoa tem uma remuneração anual, um valor anual de faturamento que chega naquela cota e ele não pode ter mais de um empregado, por exemplo, ele pode pagar como MEI, que é uma cota de 5%. Então, ele paga no conjunto ali um pacote de contribuições que 5% é da Previdência. Porém, ela é limitada a um salário mínimo.
E eu vejo muita gente pecando nisso, porque às vezes ela tem até condições de pagar melhor a previdência e ela opta pelo MEI para não pagar tanto. Isso vai fazer com que ela, no futuro, tenha um problema sim na sua aposentadoria, porque se ela virar CLT depois, ou se ela começar a ter uma renda maior, aquele 5% vai ser calculado sobre salário mínimo sempre. Então, a sua média contributiva, ela vai ser apurada. Lembrando que média, pessoal, é o quê? Valor de real. Se você hoje está pagando, se você pagou 5 anos sobre o salário mínimo, mesmo que você pague os últimos 5 anos antes de se aposentar, não tem como voltar a mudar aquilo que você já pagou atrás. A média vai ser baseada naqueles valores. Então, se você pensa em se organizar futuramente para a aposentadoria, é importante observar esses quesitos. Agora, claro que em não sendo possível fazer mais que o mínimo, aí sim é o valor que a pessoa pode pagar, né? Existem as outras possibilidades, que são aquelas pessoas que trabalham por conta própria mesmo e prestam serviços à empresa. Então, vamos colocar assim um contador. Contador que ele não é empregado, mas ele tem um contrato de trabalho com uma determinada empresa, certo, e ele ganha lá um prolabore mensal para prestar serviços para aquela empresa de R$5.000. Né? Esse valor ele está abaixo do teto da Previdência Social. Neste caso, esta empresa ela passa a fazer o viés de empregador para fins de INSS. Então, ele tem que reter 11%, que neste caso ele paga 11% daqueles R$5.000 que desconta, o empregador soma mais 20 da conta dele e repassa para a Previdência. Doutora, tá? e vale a pena? É uma outra modalidade. Oi? E vale a pena ir para o autônomo pagar o INSS? Vale a pena. Tenho dito sempre que as pessoas às vezes acham que isso é perder dinheiro, mas veja bem, avalie o seu contexto de vida no seu passado e o que você tem para o futuro, porque a Previdência Pública ainda é a única garantida. Você nunca ouviu falar que não foi pago o valor mensal, mesmo que seja um salário mínimo, né? A gente nunca, você que é jornalista, sim, você nunca deve ter visto essa notícia. A gente ouve notícias de má gestão, esse último escândalo que a gente ainda está lidando com essas fraudes, mas com relação ao pagamento do benefício mensal, daquilo que já ficou concedido, nós nunca vimos, desde a Constituição Federal, uma situação que não houve pagamento. Por isso que a gente sempre orienta que as pessoas façam esse investimento para o seu futuro. Porque lembrando que Previdência Social, ela é seguro. E seguro depende de você fazer esse investimento. A diferença é que você não faz a retirada, né, que você geralmente faz nos bancos, né? Mas você vai ter aquela previsibilidade conforme as regras que nós temos hoje. Tá joia, obrigado, doutora Juliane Penteado. Uma boa semana para você. Muito obrigado pelas informações e até a próxima segunda. Eu que agradeço, Og. Um abração a todos e todas. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço.